Bom, vamos lá. O que eu falaria pro eu de 20 anos de idade? Senhoras e senhores, como é que vocês estão? Tudo bom? O que eu falaria pra mim mesmo, só que com 20 anos de idade, né? Vamos lá. Primeiro que tem uma coisa muito importante antes da gente começar esse assunto, que é uma questão de inteligência emocional que eu quero passar aqui pra vocês, que é o seguinte, pessoal. Às vezes a gente vem nesse tipo de trend é interessante, mas tem um ponto muito importante que é, às vezes a gente se cobra muito, sabe? Às vezes você já tá aí numa idade mais avançada, 40, 50, 60 anos, sei lá, e às vezes você fica pensando assim, putz, eu lá com 20 anos, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse agido de tal forma, se eu tivesse, enfim. E isso é um negócio que eu quero já deixar aqui pra você já no começo, porque a gente tem que entender que as coisas acontecem nos tempos corretos, das formas corretas e tá tudo bem, sabe? Essa coisa de, putz, a gente deveria ter feito aquilo, nossa, eu deveria ter agido de tal forma. Tá tudo bem. A vida é exatamente para isso, é para a gente observar o que a gente tem de oportunidade para melhorar, seja em qual for a área, seja nos seus relacionamentos, seja no seu trabalho, enfim, nas suas atitudes, nos seus hábitos. O importante da vida é você olhar para isso e falar assim, pô, não foi legal, ou então quero evoluir, quero melhorar e seguir, né? Tá tudo bem. Então, por mais que eu esteja fazendo esse vídeo aqui, eu de forma alguma me arrependo de tudo que eu fiz, sabe? Eu acho que isso vai de encontro com tudo que a gente estuda em física quântica, com espiritualidade, sabe? As coisas funcionam no tempo certo. Então, tudo que acontece com você, tudo que aconteceu, foi por um motivo, entende? Basta você ter um olhar para isso e perceber o que você tem que aprender com essa situação, o que essa situação te ensinou, sabe? Porque tudo na vida, tudo que vai acontecendo, vai formando o nosso agora, o nosso hoje, a nossa mentalidade de hoje, entende? Então não adianta você falar assim, putz, eu deveria ter feito tal coisa, porque não faz nem sentido. Você percebe que não faz nem sentido? Se você tivesse se você tivesse feito tal coisa no passado, todo o seu futuro hoje já estaria totalmente diferente. Você percebe que não faz nem sentido, porque um movimento alteraria o outro, que alteraria todo o outro, que alteraria toda a cadeia e as coisas não fariam mais sentido, sabe? Mas independente disso, vamos supor que é você que tá aí com 20 anos, com 25, eu acho que assim, essa questão também depende de idade. E aí o ponto é, o que eu quero dizer com tudo isso? Quando a gente fala assim, ah, lá com 20 anos eu falaria isso para mim, traz um viés de ganhar tempo, né? De sair na frente, de tipo, pô, com 20 anos você ainda tem a vida toda, mas vai de encontro com isso que eu tô falando. Às vezes com 20 anos você precisa viver algumas coisas, e algumas coisas eu vou falar aqui para você, e que você não vai dar talvez tanta importância, tanta atenção, porque não vai fazer sentido para você agora. Mas é isso que é a vida, né? Essa que é a maturidade, esse que é o desenvolvimento, é a mentalidade que a gente cria, que é vivendo, que é tendo experiência, que é errando, que é sendo humilde e reconhecendo os nossos erros, sabe? Então, independente se você tem 20, 18, 30, 40, 60 anos, acho que esse vídeo aqui é para todo mundo e deve servir para a gente cumprir o nosso propósito de vida, que é se desenvolver, que é ajudar as pessoas, que é a gente procurar mais propósito mesmo e mais significado, sabe? E aí, já até conectando com a primeira coisa que eu falaria, né, para essa pessoa, ou para mim lá com 18 anos, 20 anos, sei lá, enfim, eu buscaria ter muita clareza sobre o que eu quero para minha vida. Acho que falta muito isso para as pessoas hoje em dia, porque a gente entra num automático, né? A gente entra na vida que a gente caiu ali, na rotina que a gente caiu, no ambiente que a gente caiu, e muitas vezes a gente deixa os nossos sonhos de lado, os nossos objetivos de lado, porque a maioria vive como, né? Em um trabalho que não gosta, infeliz, saindo para curtir um final de semana, e aí aproveita só o final de semana, dá graças a Deus que é final de semana, porque odeia a sua rotina, porque odeia o seu trabalho, e a gente cai nessa coisa ruim, nessa frequência ruim de reclamação, de não enxergar as oportunidades que a vida traz pra gente, nesse viés de achar que tudo é caro, de achar
que a vida não é boa, de viver reclamando, de ficar doente, sabe? As pessoas estão ficando cada vez mais doentes, elas não se cuidam, elas não têm um estilo de vida saudável, elas não têm um corpo saudável. Então, tudo isso, para mim, acontece porque a pessoa entra no automático. Ela entra no que tá todo mundo fazendo. Ah, tá todo mundo indo pra festa no final de semana. Tá todo mundo indo beber. Tá todo mundo, etc, etc, etc. E a partir do momento que você compreende e tem clareza do que você quer para sua vida, você sai desse automático, entende? Às vezes o que você quer para sua vida é ser DJ, por exemplo. Você vai continuar indo para festa, certo? Mas você vai com um propósito. Você tá entendendo? Você não tá indo no automático porque você quer beber e, enfim, quer fugir da sua realidade, quer fugir da sua vida que você não gosta, que você não tem um propósito, entende? É diferente. Você tá indo por um propósito, porque você gosta de música, porque você quer animar a festa, enfim, sabe? É diferente. Mas o ponto é, a partir do momento que você tem clareza sobre o que você quer pra vida, você começa a sair do automático. E aí, quando eu falo ter clareza, é você entender o que você quer para todas as áreas da sua vida. Então, onde você quer morar, o quanto você quer ganhar, o que você quer fazer de hobby, com o que você quer trabalhar, no que você é bom em fazer, como que você poderia ajudar mais pessoas, oferecendo um serviço seu, ou então algum produto que você queira lançar, não sei, mas ter clareza e sair do automático, sair dessa visão de que, nossa, é tudo ruim de segunda a sexta, e só reclama, e a sua vida é ruim, você não tem hábito saudável, você não se cuida, você não dorme bem, e começar a enxergar uma vida em que todos os dias você acorde com um propósito, acorde com mais clareza, sabe? Acho que isso é muito importante e tira você do automático. E conectado com isso também, você tem muita a questão do não ter pressa, né? Porque hoje, principalmente, a gente tem muita pressa para querer resultado. Então você começa a treinar, você fala, pô, já passou um mês e eu não tô com um shape legal. Aí muitas vezes as pessoas querem acelerar o processo, sabe? Começam a entrar num caminho que elas não sabem nem o que elas estão fazendo, entende? Às vezes você quer começar a guardar um dinheiro para começar a investir. Aí passa um tempinho, você fala, pô, não tô ganhando quase nada, não fiquei milionário ainda. Tipo, você tá começando, sabe? Você tá construindo, você tá plantando. Então, assim, as pessoas não têm paciência e elas não enxergam valor no processo. Elas não enxergam valor no dia a dia, na rotina, né? E aí, quando eu falo de rotina, esse é um ponto do ter clareza também do que você quer para a vida, porque de acordo com o que você quer para sua vida, você vai construir uma rotina para que a cada dia você melhore 1% e vá se aproximando desses seus objetivos, dessa vida que você quer ter, sabe? Então, se você quer ter um shape legal, você vai começar a treinar um dia de cada vez, e vai comer bem, e vai dormir bem, e vai descansar. E aí você vai começar a ter alguns resultados pequenos, né? O que eu chamo de pequenos sucessos diários. E aí, com esses resultados, você vai falar: olha, tá funcionando. E aí você vai se empolgando, você vai ganhando autoconfiança, sabe? Então, isso é muito importante. Ter clareza sobre o que você quer é muito importante para você sair do automático, construir uma rotina que seja importante para você, enfim, saber tudo que você quer para sua vida, o quanto você quer ganhar, onde você vai trabalhar, etc. Tudo que eu comentei aqui. Então, vocês percebem, né, que desse primeiro ponto, que é ter clareza sobre o que você quer para a vida, ele abre vários outros subpontos, subtópicos ali, que são importantes e que conectam. Não dá para eu passar uma mensagem aqui de forma genérica, né? Ah, tenha clareza do que você quer para a vida. Tá. Né? Então, por isso que eu gosto de entrar no detalhe aqui com vocês. E um outro ponto muito importante é a gente ter uma mentalidade de alta performance, tá? O que eu chamo de mentalidade de alta performance e por que eu criei a SAP, né? Que é a Sociedade da Alta Performance, que é a minha comunidade, que cria as mentalidades de pessoas que querem se desenvolver, que querem atingir mais objetivos na vida, querem ter um estilo de vida saudável, uma vida com mais propósito. Então vou deixar aqui na descrição algumas informações e por que esse ponto é importante? Porque se você não tem mentalidade de alta performance, muito provavelmente você vai deixar as coisas
desabarem no meio do caminho. Você vai deixar de cumprir seus objetivos, seus propósitos, vai deixar de perseguir isso, né? E por que que isso acontece? Porque, por exemplo, se você quer ter um shape, certo? E aí você começa a treinar, só que você não tem uma mentalidade de alta performance, que envolve inteligência emocional, envolve conexão espiritual, envolve situações do externo que você não controla, enfim, envolve uma questão de coisas aqui que, se você não tem essa mentalidade, você vai deixando essas ações, esses hábitos para depois, vai deixando de fazer, vai entrando em uma questão em que você não tem mais inspiração e não tem mais motivação, então você não tem consistência. Lembra que eu comentei no item anterior que é não ter pressa, certo? Então a mentalidade, ela forma essa questão em você. Ela te forma uma pessoa que tem visão de vida, que tem propósito, sabe? E aí, se você começa a fazer alguma coisa, por exemplo, você começa a juntar dinheiro porque você quer juntar dinheiro, mas você não consegue enxergar muito propósito além disso. Você não tem consistência, você não tem uma conexão espiritual, você não tem autoconfiança, então você às vezes está fazendo, mas você não confia no que você está fazendo, você não sabe se está fazendo certo, você tem dúvida do processo. Então a mentalidade de alta performance, ela traz tudo isso. Ela te traz certeza sobre o processo que você está percorrendo. Ela te traz clareza. Ela te faz passar pelo processo que precisa ser passado com essa mentalidade forte. Esse é o ponto. Com essa inteligência emocional. Porque, pessoal, algumas coisas na vida são aquelas coisas que a gente controla, né? Então, é o que eu vou fazer no meu dia, é o horário que eu vou acordar, é o treino que eu vou fazer, né? É o que eu vou estudar, é o trabalho que eu vou produzir no meu ambiente de trabalho, enfim, é o que eu vou entregar. São algumas coisas que você vai controlando. Só que na nossa vida existem outros fatores, são os fatores externos, né? Então muita coisa a gente não controla. E muita coisa difícil vai acontecer. Eu não tenho dúvida, e eu não estou jogando algo negativo para você, mas muitas coisas difíceis vão acontecer. Às vezes com alguém próximo, às vezes um amigo, uma dificuldade, às vezes alguma coisa com a nossa vida mesmo, né, que a gente não controla. Vamos dizer que às vezes você trabalha numa empresa e essa empresa está quebrando. E você é um melhor funcionário, você faz tudo certo. Se a empresa está quebrando e precisa mandar pessoas embora, e você está lá no meio, você vai fazer o quê, infelizmente? É o externo, certo? É o externo, e você não controla isso, né? Então eu dou até um exemplo besta, bem besta inclusive, que é assim: você não gosta de chuva, de dia com chuva. Se tá chovendo, você vai fazer o quê? Você vai ficar em casa preso? Ou você vai ter que fazer suas coisas, ir pro trabalho normal? Vai ter que ir. É o externo, você não controla essas coisas. É bem besta, mas é mais para você entender, sabe? Então, muitas coisas na vida são questões de inteligência emocional, são questões de passar por situações difíceis que a gente não controla. E se você tem uma mentalidade de alta performance, você entende sobre como lidar com isso, né? Muitas coisas, percebam o seguinte, muitas coisas a gente tem que resolver. Aparece uma situação, a gente tem que resolver, e muitas coisas a gente tem que saber lidar. Porque às vezes a gente não vai conseguir resolver, como eu falei, é o externo, às vezes a gente vai ter que buscar outra solução, enfim, várias coisas. Mas percebe que a questão de mentalidade, ela complementa a primeira. Então não é só saber o que você quer e fazer, porque se você não tiver uma mente forte, se você não tiver resiliência, não tiver paciência, possa ser que à medida que as coisas difíceis comecem a aparecer para você, os desafios começam a ficar maiores, porque na vida é isso, né? Você vai crescendo, vai subindo de nível, os desafios também vão ficando maiores, certo? Então, se você não tem essa mentalidade, você não vai saber lidar muito bem com isso. Por isso que você tem, hoje em dia, é um exemplo de muitas pessoas jovens que ganham dinheiro muito rápido e elas não sabem lidar com isso e elas caem muitas vezes em depressão. Por quê? Porque elas não têm uma mentalidade, elas não têm uma maturidade, elas não têm uma visão de vida. E muitas pessoas, infelizmente, acham que ter dinheiro é poder fazer tudo. É ter liberdade para fazer o que quiser, com quem quiser,
agir de qualquer jeito, e não é por aí, entende? Então, quando você olha muitas pessoas que têm dinheiro e estão depressivas, é porque elas não têm maturidade, não sabem como lidar com isso. Elas querem resolver tudo na questão do dinheiro. E aí elas se sentem ricas, né, de monetariamente falando, financeiramente falando, só que de sentimento, de pessoas ao redor, de coisas que vão preencher elas de verdade, elas estão vazias, entende? Então, é um pouco disso que é a mentalidade de alta performance que a gente fala dentro da SAP, e a gente fala sobre tudo isso que eu comentei aqui com vocês em módulos, porque são processos, né? Então são processos em que você aprende a investir seu dinheiro, são processos em que você cuida da sua espiritualidade, são processos em que você aprende a ter uma rotina produtiva e saudável, são processos em que você aprende sobre relacionamentos e carreira, enfim, são vários temas. Eu vou deixar aqui na descrição e fica aqui o convite para você, caso você queira aprender mais sobre esse universo, que é extremamente importante e que vai conseguir acelerar o seu processo para você ter mais resultados na vida, tá? Vai falar, inclusive, um assunto que eu venho abordando bastante, a questão de crenças, né? Às vezes a gente carrega muitas crenças, muitos limites, que a gente não consegue enxergar a vida além do que ela tá ali no nosso redor. Então, um exemplo simples, às vezes você é CLT que nem eu, e às vezes você assumiu pro resto da sua vida que pronto, você é CLT e é isso, pronto e acabou. Então, eu vi que tinha oportunidades, que existe uma vida além disso, e comecei a ter projetos paralelos que, no caso, é esse meu projeto do YouTube, é o meu projeto da Sociedade da Alta Performance, são as mentorias que eu dou para as pessoas. Então, são coisas que você consegue enxergar além do que você está acostumado. Por quê? Porque tem bloqueios, tem limitações dentro da sua visão que você não consegue enxergar outras possibilidades. E às vezes você fica limitado. Às vezes você não consegue ganhar dinheiro, às vezes você não consegue evoluir na sua vida, às vezes você não consegue se desenvolver em várias áreas, não consegue conhecer alguém legal, algum parceiro para sua vida, porque você está limitado, porque para você a vida é isso, é tudo difícil, tem que ter tudo muito esforço, tudo tem que ser puxado e não é assim que funciona, né? Então, isso envolve questões, de novo, de mentalidade. Isso envolve questões de como a gente enxerga a vida. E tudo isso a gente aborda na SAP. Então, se você quer conhecer um pouco mais, eu faço esse convite aqui para você. As informações estão aqui na descrição. Se você está chegando agora, quer me conhecer um pouco mais, eu faço convite para você assistir outros vídeos meus. Fique à vontade para assistir, para me conhecer. Vou deixar meu Instagram aqui também, para você acompanhar minha rotina, um pouco do que eu faço, mais mensagens minhas. E a gente se vê por aí. Um abraço.